Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero seguir com vocês na lição que o pastor Yuri começou. Como nós sabemos, a nossa igreja deu posse ontem ao pastor Yuri ali na Igreja Batista em Ciderlândia, em Barra Mansa, de modo que nós não teremos mais daqui para frente as escolas bíblicas dominicais com o pastor Yuri, mas eu quero acompanhar você por aqui nesse tempo, até que nós possamos retornar à escola bíblica dominical presencial. Mas eu quero dar seguimento àquele trabalho que o pastor Yuri começou aqui junto com os irmãos, E nós estamos trabalhando dentro da nossa revista Palavra e Vida, e o tema da nossa revista Palavra e Vida desse trimestre é Vencendo as Adversidades. Vencendo as Adversidades. Exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E a cada domingo nós estamos vendo um personagem bíblico que venceu algum tipo de adversidade para servir para nós como exemplo e como modelo. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. Josué, quando a adversidade é a decepção. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, será que você já se decepcionou com alguma coisa? Será que você já passou por algum tipo de decepção? E eu vou além dentro da minha pergunta. Quando você passou por essa decepção que você está pensando hoje, será que, em certo grau, você concorreu para viver essa decepção? Pastor, eu não entendi o que você quis dizer. Às vezes nós passamos por algumas decepções na nossa vida, mas nós somos, de certa forma, culpados por aquela decepção que nós vivemos. Mas como isso pode acontecer? No caso em tela, no nosso caso da nossa Escola Bíblica Dominical dessa manhã, ou dessa noite, dependendo do horário que você assiste, pode ser que às vezes negligenciamos alguma orientação de Deus. E em alguns momentos, quando nós negligenciamos as orientações de Deus, nós podemos nos decepcionar. É isso que Josué nos ensina. Lá em Josué, no capítulo 9, convido você a abrir a sua Bíblia. Escola Bíblica Dominical não pode faltar Bíblia, ainda que online. Vai lá, dá o pausa aí, vai no seu quarto, vai na sua sala, na sua estante, pega a sua Bíblia e vem nos acompanhar na nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo. Josué, capítulo de número 9, eu vou ler com os irmãos dos versículos 1 até o versículo 16. Então eu vou fazer a leitura, como um texto um pouco mais longo, mas não é um texto assim tão conhecido, talvez alguns dos irmãos conheçam esse texto, mas não é um texto que é muito pregado, que é muito enfatizado. Então eu vou ler o texto para a gente poder entender o que Josué viveu aqui de uma forma um pouco melhor. A minha Bíblia ela traz títulos, e o título aqui na minha Bíblia é O Astuto Acordo dos Gibeonitas. E diz assim a palavra: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de um comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, versículo 3 e 4, são dois versículos muito importantes para nós nessa manhã. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e se fingiram de embaixadores. E levando sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si,
e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: presta atenção, aqui está o coração da nossa reflexão. Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora um acordo conosco. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos seus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vens? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto ele fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sião, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do longo caminho. Versículo 14, muito importante. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, presta atenção, e não pediram conselho ao Senhor. 15. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? O que será que está acontecendo nessa história? Meus irmãos, aqui nós começamos a ver a liderança de Josué. Você conhece a história? Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés faz um trabalho extraordinário com o povo durante um longo tempo, mas agora Moisés já é morto. Josué assume a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés, e Deus ele fala com Josué, já um Josué experiente, um homem de Deus que estava acostumado a ver Moisés consultando o Senhor constantemente. Todas as decisões que Moisés ia tomar, Moisés consultava a Deus antes, e por isso Moisés foi extremamente bem sucedido nos seus caminhos. E Josué, como um discípulo direto de Moisés, ele aprende isso com Moisés. E aqui nós já vemos um Josué muito maduro, um Josué com mais de 40 anos de idade, um homem que viveu aquelas maravilhas no deserto junto com Moisés, um homem que esteve diante da terra prometida e que teve fé para tomá-la, só não tomou porque o povo não teve fé, apenas ele e Caleb tiveram fé. Então ele fica ali no deserto por um longo tempo, pagando pelo erro dos outros, vamos dizer assim. Mas agora Deus honra a fidelidade de Josué. Ele toma Jericó, ele toma a cidade de Ai, e Deus faz então um acordo com Josué e com o povo. E Deus diz o seguinte a Josué: Josué, todas as terras vizinhas a Jericó, vizinhas a Ai, eu estou dando na sua mão e na mão dos israelitas. Essa terra é do meu povo, é um presente para vocês. Invadam essas terras, vençam os habitantes que ali existem. Não faça paz com esses povos, mas domine-os, conquiste-os, porque eu estou dando a vocês esse despojo de guerra. Amém? Estamos juntos até aqui? Esse foi o pacto que Deus fez com Josué. Josué já havia tomado Jericó, Josué já havia tomado Ai, e agora Deus estava oferecendo como presente a Josué e ao povo de Israel todas as terras vizinhas a Jericó e a Ai,
E ele deveria guerrear contra elas e tomá-las em guerra. E eles iriam vencer as guerras, mas não deveriam fazer paz com esses povos. Por outro lado, Deus ele diz a Josué o seguinte: olha, porém, com os povos que habitam mais distantes, aqueles povos que não são vossos vizinhos, vocês podem fazer paz com eles. Se não forem povos vizinhos das terras que eu dei a vocês, vocês podem fazer paz com eles. Deuteronômio capítulo 20, os versículos é o 10, o 11 e o 15. Diz assim: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, eles viviam tempos de guerra, tu lhe proporás a paz. Josué e o povo deveriam propor paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e servirá como escravos de vocês. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a sua paz, mas a guerra, tu a sitiarás, tomarás a força. Esse era o pacto que Deus fez a Josué. Mas acontece, meus irmãos, que havia um povo que era vizinho ali de Beão, que era vizinho ali de Jericó. Um povo que era vizinho de Ai, um povo com o qual Deus havia orientado Josué e o povo para que não fizesse paz com eles. O povo de Israel deveria tomar aquelas terras à força por meio da guerra, porque eles eram vizinhos. Deus não queria que eles entrassem em acordo de paz, porque eles seriam corrompidos por esses povos. E entre esses povos havia o povo de Gibeon. E os gibeonitas, então, eles enganam a Josué e enganam ao povo. Se você percebeu no texto, eles eram vizinhos. Imagine aqui, você que conhece a região, Volta Redonda e Barra Mansa. Então, Volta Redonda, claro, eu sou de Volta Redonda é Israel. Barra Mansa é Gibeon, né? E Deus não queria, então, paz entre esses povos vizinhos. Mas os gibeonitas, eles enganam Josué e o povo. Eles fingem que vêm de muito longe, porque eles conheciam o pacto que Deus fez com Josué. Com os povos de longe, vocês podem manter a paz. Eles sabiam que enfrentar o povo de Deus era morte certa, porque Deus estava com eles. Então eles arrumam roupas velhas, vinhos estragados, pães bolorentos estragados, para simular que eles haviam pegado esse vinho novo, essa roupa nova, esse pão novo quando saíram de sua terra, e que andaram tanto, uma distância tão grande, que as coisas envelheceram, o que não era verdade. Eles eram vizinhos, eles haviam andado muito pouco. Pastor, mas eu não estou entendendo aonde você quer chegar com essa história. O seguinte, quando eles disseram a Josué que eram povos distantes, Josué automaticamente reuniu os sacerdotes e fez um acordo de paz com eles, de que não iriam matá-los. Sendo que o certo seria Josué e os sacerdotes consultarem antes ao Senhor, para Deus permitir ou não essa aliança. E aí Deus, ele diria sim ou não. Olha, Josué, pode fazer aliança com esse povo. Provavelmente, Deus, sabendo que era uma mentira dos gibeonitas, que eles não eram povos distantes, mas eram povos vizinhos, com os quais Josué e o povo estavam proibidos de fazer aliança de paz, Deus iria dizer: não, sitiem esse povo, conquiste esse povo, domine esse povo, pois eles estão mentindo, não são povos distantes. Mas Josué, apesar da sua maturidade cristã, apesar da sua grande experiência com Deus, vendo a maneira como Moisés procedia, ele mesmo já tinha uma grande intimidade com Deus. E nós aprendemos com isso que não importa se nós somos já bem maduros na fé ou novos na fé, qualquer um pode errar, né? Você pode errar, eu posso errar, e acabamos nos decepcionando por causa dos nossos próprios erros. Josué não consulta o Senhor, faz o pacto com aqueles homens, e aí depois ele descobre que havia sido enganado. Versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias depois,
Depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Josué acabou quebrando um pacto que fez com Deus porque não consultou a vontade do Senhor. Que decepção! E eu fico imaginando como que Josué se decepcionou. Eu fico imaginando a decepção de Deus com Josué e com o povo. Porque ali, meus irmãos, há algo importante acontecendo. É um pacto que está sendo quebrado. Uma aliança com Deus está sendo quebrada, porque Josué e o povo não consultaram o Senhor. E essa falta de orientação de Deus gerou decepção. Levou-os a desobedecerem a Deus. Levou-os a pecarem contra o Senhor. E assim como aconteceu, meus irmãos, com Josué e com o povo, nós também podemos errar. Algumas vezes nós vivemos algumas decepções e as tribulações podem vir em forma de decepções. E é muito comum nós nos decepcionarmos com as pessoas, claro, né? Principalmente com pessoas mais próximas a nós. Eu tinha um professor, na época em que eu cursava administração, em que ele dizia que ninguém se decepciona com alguém desconhecido. Nós nos decepcionamos com pessoas que nós amamos e que são próximas a nós. Porém, muitas vezes nós não nos decepcionamos com as pessoas. Às vezes as decepções que nós vivemos são provocadas pelos nossos próprios erros. E é sobre esse tipo de decepção que eu quero dizer, que eu quero falar aqui nessa manhã. Será que você já viveu algo assim? Será que você já quebrou a cara porque não consultou o Senhor? Será que você já quebrou a cara porque você cometeu algum erro? Porque você agiu sem pensar? É isso que Josué vive. É isso que nós aprendemos com essa história. Muitas e muitas decepções que nós vivemos, nós somos os verdadeiros culpados de vivê-las. Mas por quê? Há aqui, meus irmãos, algumas coisas que provocam esse tipo de decepção em nossa vida, ao qual a nossa lição de hoje, a nossa revista, ela traz para nós como uma proposta. E entre elas, eu não vou pegar todas, mas eu vou pegar as principais. Muitas vezes nós nos decepcionamos na nossa vida e vivemos grandes tribulações porque parece que falta tempo para Deus. Olha só, Josué e o povo tiveram um encontro com os gibeonitas, conversaram com eles, tiveram tempo ali de se relacionar com eles, fizeram um acordo de paz com eles, mas não tiveram tempo para consultar o Senhor, não tiveram tempo para conversar com Deus. Não é possível. Como não? Eu li essa semana algo sensacional, aonde alguém dizia que ninguém é tão ocupado que não tenha tempo no seu dia para falar com Deus. Isso é verdade. Não existe alguém tão ocupado que não possa reservar algum tempo do seu dia para orar e para falar com Deus. Nós temos todo o tempo do mundo para as inúmeras atividades que nós temos no nosso dia a dia, ou que nós gostamos, ou que somos obrigados a realizá-las. E como que nós podemos dizer que nós não temos tempo para Deus? Como que nós não podemos reservar alguns minutos ou uma hora do nosso dia para conversarmos com Deus, para lermos a sua palavra, para buscarmos a sua orientação? Josué e o povo caem nesse erro. Eles não têm tempo para Deus, eles não consultam o Senhor, eles não buscam a orientação de Deus e quebram a cara. Acabam fazendo um pacto com o inimigo. Quando nós não temos tempo para Deus, nós acabamos fazendo acordos com o inimigo. E nós sabemos que os nossos inimigos, diferente de Josué, não são os gibeonitas. O nosso inimigo é o diabo, é o inferno, são as trevas. E quantos acordos nós fazemos com o mundo, com as trevas, com o diabo, porque nós não temos tempo para conversarmos com Deus. E olha, meus irmãos, há muita coisa roubando o nosso tempo hoje em dia, não é?
O nosso celular, por exemplo, ele rouba o nosso tempo. Nós ficamos o dia inteiro com o celular ali na mão, lendo o celular. Quando conversamos com alguém, não olhamos olho no olho, né? Estamos ali olhando a tela do celular. Eu me lembro que quando toda essa onda de celular começou, né, alguns anos atrás, ainda no começo, ainda quando a coisa estava esquentando, havia uma propaganda dos celulares BlackBerry, né? Para quem se lembra, era celulares rádio, né? Aqueles que tinham um teclado grandão, teclados de letra, e as pessoas andavam na rua olhando o mundo pela tela do celular, né? Então a câmera estava ligada e eles olhavam a tela do celular e eles iam andando assim, e a propaganda dizia que agora as pessoas veriam a vida pela tela de um celular, e isso se cumpriu. Há muitas pessoas hoje vendo o mundo pela tela do celular e não tem mais tempo para nada, só tem tempo para o celular. Isso rouba o nosso tempo para Deus. Quantas vidas têm sido destruídas pelo celular? Televisão, não é? As nossas séries, eu gosto, mas tudo tem que ter equilíbrio na nossa vida, não é? Tudo tem que ser em boa medida. Quando nós entregamos todo o nosso tempo para uma série, para uma televisão, para uma Netflix da vida, para uma Amazon da vida, para uma HBO da vida, para uma Disney da vida, nós acabamos não utilizando o nosso tempo também para a comunhão com Deus. E aí nós não consultamos a Deus, e aí nós não estamos em contato com Ele, falando com Ele, sendo orientado por Ele, e aí quebramos a cara, e aí nos decepcionamos. É isso que Josué e o povo vivem. É por isso que eles fazem um acordo com o inimigo, um pacto com o inimigo, são enganados pelo inimigo. Porque eles desperdiçaram tempo de conversa com Deus. E tudo isso nos faz vivermos algumas decepções, algumas tribulações em forma de decepção. Outra coisa, meus irmãos, que nos faz nos decepcionarmos em nossa vida é porque muitas vezes nós ouvimos as orientações do mundo em detrimento às orientações de Deus e de seus líderes. Pastor, o que é detrimento? É quando você troca uma coisa pela outra. Você ouve as orientações do mundo, você ouve a vontade do mundo, mas você não ouve a vontade de Deus, a vontade do Senhor que é revelada pela Bíblia, que é ensinada pelos pastores, pelos seus professores da escola bíblica dominical. E quantas vezes nós quebramos a nossa cara e nós nos decepcionamos. Meus irmãos, Deus ele deixa aqui nesse mundo os seus líderes, a sua igreja. Deus ele deixa a Bíblia, a igreja, seus líderes, pastores e mestres, pastores e professores, educadores, exatamente para nos orientar. Porque Deus sabe que o mundo vai querer nos doutrinar, o mundo vai querer nos orientar, o mundo vai querer que a gente viva de acordo com o seu estilo de vida. Mas Deus ele coloca em todo tempo guias. Ele coloca em todo tempo sobre a nossa vida pessoas preparadas para nos ajudar a caminharmos no caminho que agrade ao Senhor. Mas nós nunca vivemos um tempo como o tempo em que nós estamos vivendo hoje em dia, em que os pastores são tão desacreditados, em que os professores bíblicos são tão desacreditados, em que a educação cristã está tão em baixa, porque as pessoas não querem ouvir as orientações de Deus. Pastor David Fisher, ele fala sobre isso no seu livro O Pastor do Século XXI, a dificuldade de se pastorear hoje em dia em um ambiente onde as pessoas não querem ser pastoreadas. A dificuldade de se falar a vontade de Deus, onde nesses dias as pessoas são rebeldes contra a vontade de Deus. As pessoas muitas vezes são indiferentes, ou rebeldes, ou não estão nem aí para saber a vontade de Deus. É o que Josué vive, junto com o povo. Eles tinham uma orientação. Deus já havia deixado a orientação, como Ele deixa para nós muitas orientações.
não faça acordos com povos vizinhos. Mas naquele momento, eles acabam sendo enganados porque eles não consultam o Senhor. Não consultam. Pastor, mas como isso é possível? Eles foram enganados, mentiram para eles, mas não era bem por aí. Naquele tempo, meus irmãos, havia uns sacerdotes e Deus falava por meio deles. Havia um instrumento chamado Urim e Tumim, pelo qual Deus manifestava a sua vontade. Então o líder do povo, no caso Josué, deveria consultar o sacerdote e dizer: olha, há um povo, eles querem fazer um acordo de paz conosco. E Deus, por meio do sacerdote, que talvez estivesse usando no seu peitoral as pedras chamadas Urim e Tumim, ao qual uma acendia quando a vontade de Deus era sim, a outra acendia quando a vontade de Deus era não. Deus manifestaria a sua vontade, diria a eles sim ou não. Mas eles não consultam a vontade de Deus. Eles tão somente fazem os seus acordos sem buscar a orientação do Senhor e quebram a cara e se decepcionam. E hoje, meus irmãos, quantas vezes nós quebramos a nossa cara, nós nos machucamos, nós nos decepcionamos e muita dor e muito sofrimento poderia ser evitado porque as pessoas não consultam mais os seus guias espirituais, os seus pastores, os seus líderes, os seus professores. A grande verdade é que nós vivemos dias hoje onde as pessoas pensam que isso não é importante, mas a palavra de Deus, não eu digo, mas a palavra de Deus nos diz que Deus dá alguns para apóstolos, outros pastores e mestres. Ou seja, pessoas para guiar o povo de Deus. E essas pessoas devem ser consultadas, porque em certa medida Deus ele traz orientação por meio dessas pessoas. Então cuidado, você vai tomar alguma decisão muito importante, consulte seus líderes espirituais. Claro que também você não deve deixar de orar para buscar a vontade de Deus. As orientações do mundo, em detrimento das orientações dos líderes de Deus, acabam gerando decepção. Mas vemos ainda, meus irmãos, que a falta de paciência para esperar o tempo de Deus também tem levado muita gente a se decepcionar. Agir fora do tempo pode trazer muita dor e muito sofrimento. A palavra diz que há tempo para tudo, Eclesiastes capítulo de número 3, e esperar o tempo de Deus é a melhor escolha. Mesmo que pareça difícil, sempre será o meio correto de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Então tenha um pouco de paciência no meio daquilo tudo que você possa estar vivendo. A vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável, mas ela tem um tempo certo para se cumprir. Lembra daquele louvor? Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. No tempo certo Deus ele entra, ele age, ele trabalha em nossas vidas, mas nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Há um velho ditado que com certeza você conhece que diz que o apressado come cru e quente. E esse ditado ele quer nos ensinar que as coisas fora do tempo, o alimento ainda não está pronto, está cru. E também não está na temperatura ideal para o nosso paladar, ainda está quente. Então queimamos a língua, queimamos o céu da boca. Não há ditado mais perfeito para explicar Eclesiastes capítulo de número 3. Então não se decepcione, porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Uma outra coisa, meus irmãos, que a nossa lição de hoje propõe para nós, como uma das coisas que fazem a gente nos decepcionar e nós quebramos a nossa cara, é uma confiança exagerada em nós mesmos. É aqui que Josué erra. É aqui que os líderes de Israel erram. Eles veem aquele povo com suas roupas velhas, calçados velhos, pães velhos, vinho estragado, confiam em si mesmo, no seu próprio juízo,
confiam naquilo que eles estão vendo e fazem um acordo, uma aliança, quebrando, por outro lado, um acordo e uma aliança que eles tinham com Deus. Ao fazer uma aliança com os gibeonitas, eles quebram a aliança que eles tinham com Deus. Simbolicamente, meus irmãos, ao fazermos uma aliança com o mundo e com o diabo, nós quebramos a nossa aliança com Deus. Provérbios 16, 3 diz: entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. Nós não podemos ter uma confiança exagerada em nós mesmos, mas vivermos uma vida de total dependência do Senhor. E quando nós vivemos esse estilo de vida, Deus ele nos livra das decepções. Aí Deus ele nos alerta, ele diz: olha, não faça pacto com esse povo, porque eles vão destruir vocês. Eles vão roubar a bênção de vocês. Não faça acordos com o mundo. Não faça acordos com aquele que não tem nada a ver comigo. Não faça pactos de julgos desiguais. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, a tribulação que sobrecai sobre nós é a decepção. Mas muitas vezes os culpados somos nós mesmos, porque nós não consultamos a vontade do Senhor para a nossa vida. Concluindo, para nós pensarmos e agirmos, o que tem enganado o nosso coração ao ponto de nos levar a pecarmos e fatalmente também nos decepcionarmos. Busque a palavra de Deus, busque na Bíblia, que é a palavra de Deus, orientações, busquem seus pastores orientações, busquem seus líderes, professores e mestres orientações, e certamente Deus livrará você e a mim de muitas e muitas e muitas decepções, de muitos e muitos pactos e acordos com o mundo, mas nós precisamos zelar pelo pacto que nós temos com Deus. Você e eu e você, temos um pacto com Deus e precisamos zelar por esse pacto, porque todas as bênçãos que sobrecaem sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, essas bênçãos são fruto, são resultado do pacto e da nossa fidelidade a esse pacto que nós temos com o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Você percebe nessa aula de hoje que Josué não era um bobo, ele não era alguém imaturo, ele não era um novo convertido, mas ele era alguém experiente na fé. Mas ainda assim ele erra, porque errar é humano. E fatalmente ele paga o preço pelos seus erros. Mais à frente o texto fala, sobre alguns dos problemas que Josué vive por não ter consultado ao Senhor. Que nós possamos aprender com esse homem. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Então diz aí para quem está aí na sua casa, talvez você está ouvindo essa aula com alguém aí da sua família, diga para o seu familiar nesse momento: vigia, irmão, vigia, varão, porque nós precisamos vigiar a fim de honrarmos a fidelidade que temos com o Senhor. Pai nosso que estais no céu, muito obrigado, Pai, por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Mantenha a nossa fidelidade contigo. Que nós não possamos, ó Pai, cometer erros como esse erro cometido por Josué e pelo seu povo. Mas que em todas as coisas, em todas as nossas decisões, em todos os nossos atos, ó Pai, nessa vida, nós possamos antes consultar ao Senhor. Que a nossa vida seja completamente guiada pela vontade do Senhor. E certamente viveremos e experimentaremos as mais ricas bênçãos do Senhor. Que possamos ser fiéis a Ti, ó Pai, pois o Senhor é fiel a nós. Louvado seja o Seu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, meus irmãos? Uma semana muito abençoada. Então daqui pela frente, né? Nós vamos nos vendo aqui na Escola Bíblica Dominical também. Talvez você vai perceber, você já percebeu essa semana, que em certa medida eu diminuí o momento da palavra. Essa semana nós nem tivemos, né? Nenhum momento teológico. Porque, meus irmãos, fica muita coisa realmente para eu editar, né? A nossa igreja agora vai passar por um momento de transição, né? Com a saída do nosso pastor Yuri, há uma certa sobrecarga sobre mim, né? Principalmente naquilo que tem a ver com edição de vídeos, gravação de mensagens, né? A escola bíblica dominical é muito trabalhosa de se preparar, ela exige estudo, né? Preparo principalmente para as gravações. Então peço um pouquinho de paciência para os irmãos, me perdoem, né? Por não estar trazendo todo o material que eu estava trazendo, mas também em certa medida nós já voltamos um pouco, né, mais presencialmente. Temos também tido os nossos cultos presenciais. Então, apenas lembrando aos irmãos, quartas-feiras e domingos à noite, nós estamos em nossos cultos online. E domingo pela manhã, apenas nos domingos pela manhã, por enquanto, claro, os nossos cultos presenciais. Uma semana abençoada a todos, que Deus abençoe cada um. Nós vamos nos vendo por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima! Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino.
guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê